É isso, muita coisa para a gente conversar e a gente abre a edição de hoje falando sobre um anúncio importante que foi feito pela oposição no Congresso Nacional. Os parlamentares anunciaram que vão obstruir pauta a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, que é quando vai ser apresentado um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E para a gente repercutir esse anúncio, temos uma convidada, já está conosco no Jornal do Oeste, a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina. Olha ela aqui. Deputada, obrigado mais uma vez, viu, pela presença. Boa tarde. Obrigada, Vitor. Obrigada a todos que acompanham a Oeste. E sim, estivemos reunidos essa semana em Brasília, né, que não tinha sessão na Câmara dos Deputados, apenas no Senado, mas devido aos últimos acontecimentos graves, resolvemos ir a Brasília e nos reunir para estabelecer algumas estratégias. E uma dessas estratégias que vem sendo pedido muito pela população, inclusive, é a questão da obstrução, para que não se toque nada para frente, porque a gente não pode mais, como é que eu vou falar? A gente não pode mais viver como se nada estivesse acontecendo, como se a gente estivesse numa normalidade democrática. A gente vê gente arrotando aí a palavra Estado Democrático de Direito, quando o parlamento vem sendo desrespeitado, quando a perseguição agora está provada, né? Porque as reportagens e as provas que soltaram ali na Folha de São Paulo, né? Inclusive um jornal da grande imprensa, ela está muito clara, e ela está clara não só para o Brasil, como para o mundo. O Elon Musk tem dado esse eco nessas denúncias sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então, está muito claro que no Brasil não existe mais justiça. E essa sensação não é uma sensação minha, né, ou de outros deputados, é uma sensação que está na rua. Tá no povo brasileiro essa sensação de injustiça, de perseguição a quem não merece e de proteção a quem deveria sofrer o rigor da lei. Ô, deputado, eu queria que a senhora detalhasse para a gente exatamente em que consiste essa estratégia, até para quem não está tão familiarizado com o linguajar da atividade parlamentar. O que significa essa obstrução que foi anunciada pela oposição? Como é que isso vai funcionar e por que é que os senhores acreditam que isso seria eficaz para pressionar o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, a dar andamento no impeachment do Alexandre de Moraes? A obstrução ela é muito mais viável no Senado da República, que tem menos parlamentares, do que na Câmara dos Deputados. Por várias vezes nós já tentamos, isso foi um ponto que eu levantei até na nossa reunião, nós tentamos fazer obstrução. Primeiro, o que a gente faz? A gente não dá presença em plenário, mas nós não temos número suficiente para isso, por exemplo, porque nós precisaríamos de boa parte do centrão, né, do chamado centrão, dos partidos do centro democrático. E eles não estão engajados, alguns parlamentares sim, né, tem parlamentares de de vários partidos, todos não, da esquerda não, mas envolvidos. E depois, como a gente não consegue dessa forma a questão de dar presença, obstruir é o seguinte: se inscrever para falar o maior número de deputados em todas as pautas, em várias comissões, para a coisa não conseguir fluir numa normalidade como seria. Então, isso é obstruir. A esquerda faz isso com as nossas pautas, por exemplo, na CCJ, onde nós temos a presidência. Quando eles não querem que passe um projeto, eles se inscrevem e ficam ali falando 15 minutos, porque na CCJ cada um tem direito a falar 15 minutos. Então você praticamente inviabiliza a pauta de uma comissão ou a pauta do plenário. Existe também o chamado kit obstrução, que é retirada de pauta, e tem que votar retirada, tem que votar o adiamento de discussão. Então são maneiras que o próprio processo legislativo lhe oferece. Só que para isso, Vitor, nós precisamos do engajamento, de fato, dos deputados de oposição, porque o que a gente vê geralmente é que os que estão ali presentes são mais ou menos aqueles mesmos. Então nós precisamos geralmente nós temos nas nossas votações 130, 140, dependendo da pauta que está sendo votada. Então nós precisávamos de no mínimo 100 deputados fazendo esse trabalho que vai ser começado na semana que vem, proposto pela líder da minoria, a deputada Bia Kicis. Deputada,
Para a conversa também, o Bruno Musa, nosso comentarista. Musa, boa tarde para você, bem-vindo. Sua pergunta, por favor, para a deputada Júlia Zanatta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Brown, a todos que nos escutam aqui. Boa tarde, deputada. Como vai? Obrigado pelo seu tempo aqui mais uma vez, tá? Bom, vamos lá. A minha dúvida, acho que ela é bastante simples. Eu venho até demonstrando um certo ceticismo com relação aos poderes no Brasil, a deixar andar todas as principais reformas importantes, que, na minha opinião, muitas delas sequer ainda são pautadas, né? Como você vê, apesar de você deixar claro dessa menção do Centrão, dessa importância dele, você vê algum otimismo real em que é possível fazer, entre aspas, um drible no bom sentido ao Centrão para que eles possam jogar dentro do que é em prol do Brasil e não em interesses próprios? É difícil. É difícil, mas, por exemplo, nós estamos vivendo num momento agora de embate por conta das emendas parlamentares, daquela liminar dada pelo Dino. Então, nós temos que unir o útil ao agradável, certo? Porque foram colocadas algumas pautas, como a PEC 8 e a PEC 28, foram distribuídas e nós vamos voltar a discutir porque foi pedido vista na CCJ, por exemplo. Então, isso não saiu da boca de ninguém, mas a imprensa propagou que tinha tido uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se mas foi um movimento oportuno, um bom movimento. Porque praticamente naquela liminar que o Flávio Dino deu, ele estava acabando não só com a emenda PIX, mas o intuito, pelo que eu li, era acabar com toda e qualquer emenda individual dos parlamentares. O que é emenda individual? É aquela emenda impositiva, né? É aquela emenda que você não precisa ser a favor ou ficar babando o ovo do Lula para ganhar. E no mesmo sentido, o Lula tinha dado uma entrevista dizendo que não queria dar emenda para parlamentar que fica o dia inteiro metendo a boca, usou essa expressão, nos microfones da Câmara dos Deputados. Então ele quer dar só para os aliados dele, né? Ele trata a coisa pública como uma coisa dele. Então, existem momentos, e esse momento está sendo criado dentro da Câmara dos Deputados. Nós precisamos, como você falou, e você falou num certo ceticismo, e eu até também me considero um pouco pessimista, né? Um pouco pessimista, mas eu sempre pelo lado bom para poder passar para as pessoas também. Então, quando surgiu, por exemplo, a questão do impeachment da Dilma lá atrás, que eu ia em todos os movimentos de rua, foi a questão dos movimentos de rua, a pressão popular, mas também teve o interesse dos parlamentares que votaram. Era interessante naquele momento, né? Gerou um interesse coletivo dentro da Câmara dos Deputados, gerou um ambiente para a queda da Dilma, né? Então esse ambiente está sendo criado porque também o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem esse desconforto, está entre os parlamentares de centro ou de direita, de que o Supremo Tribunal Federal tem se metido demais nas questões legislativas, inclusive nas questões das emendas, porque, claro, que essa questão das emendas é o sonho do governo Lula, dar emenda só para quem eles querem. Não é que vão acabar com as emendas, mas é só dar para os aliados dele. E aí entra Flávio Dino, que sempre foi um aliado de Lula, e, através de um pedido do PSOL, dá uma liminar ali, e aí os poderes têm que se conversar, os presidentes das casas, certo? Então, eu acredito que, dependendo do que acontecer daqui para frente, trazer mais parlamentares para o nosso lado. Vou dar um exemplo de Santa Catarina. Que, claro, quando a gente olha Santa Catarina, dá para ter esperança no Brasil. De 16 deputados federais, só 3 não assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. 2 são do PT, que obviamente não vão assinar, porque o Alexandre de Moraes é o muso deles. E um é um parlamentar de centro, que na outra eleição se elegeu pelo Bolsonaro, depois se uniu ali mais com o pessoal de centro e acabou ficando no União Brasil e não assinou. É o Fábio Choquete, que até daqui para frente, dependendo da pressão, ele pode
vir a assinar. Então, um parlamentar de centro não assinou e 2 do PT. Essas coisas vão se construindo ao longo do tempo. Mas, claro, por que aqui em Santa Catarina acontece isso, Bruno? Porque aqui, tu vai na rua, as pessoas te cobram. Agora, eu não sei se isso acontece na Bahia, eu não sei se isso acontece no Sergipe, porque eu não vivo a realidade de lá. Mas aqui eu tô indo na padaria e o pessoal tá cobrando por que o Alexandre de Moraes, por que ninguém toma uma providência do Alexandre de Moraes. Essa é a realidade catarinense.